Irmãos, a paz do Senhor, como vão? Todo mundo bem? Esperamos que sim. Estamos novamente aí com o retorno das aulas do e-book. Hoje estamos na aula lição 7. Na semana passada nós não tivemos a aula devido ao feriado. E entramos aí na lição 7, a jornada do povo de Israel do Egito a Canaã. O nosso versículo-chave vem falando assim, que durante o dia o Senhor ia diante dele, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Êxodo 13, versículo 2. Tá bem grande o versículo, né? Professores, vamos organizar aí, né? Pensar em estratégias para os alunos memorizarem esse versículo, porque ele está bem grande, né? Não está difícil de explicar, mas para memorizar, né, ele está bem grande. Paz do Senhor, meus queridos, tá? Tudo bem com todo mundo, né? Estamos de volta aí, como a Cecília diz. O versículo-chave, a gente precisa de colocar na memória dos alunos a importância dele. O que é? Deus, numa coluna de nuvem, direcionava o povo e fazia sombra para o povo. Numa coluna de fogo, mantinha uma claridade no deserto, aquecia, dependendo da temperatura, que são muito frias às vezes, né? Então, a maneira de Deus cuidar do povo, Deus providenciava meios, né? De uma certa forma. Ele criava, do nada ele criava situações, fazia existir as coisas para que, como água e tudo, para que ele cuidasse. Não faltou, foi cuidado de Deus com o povo de Israel no Egito, né? E essa lição nós vamos falar da trajetória de mais de 40 anos de peregrinação no deserto, tá? Do êxodo, da saída do Egito até a chegada de Israel, a entrada de Israel em Canaã, né? Esse é o tempo de peregrinação, tá? Um assunto que são interessantes que nós observar que Israel ficou 430 anos escravo no Egito. Serviu Israel, o rei do Egito, 430 anos. Fizeram tijolo, amassaram barros, fizeram tijolo, betumaram, fizeram casa. Eles ficaram em Gósen, uma região separada, mas a servidão, até o dia que Deus viu a aflição desse povo e desceu para libertar. Chamou Moisés para libertar o povo. Acontece que Deus libertou esse povo, operando primeiro 30 pragas, 10 pragas, né? 10 ações que o próprio Deus chama de minhas maravilhas para esse povo. Deus prometeu a Abraão que tiraria esse povo com mão forte e com grande fazenda. Realmente esse povo saiu com muita riqueza, com muita fazenda e com mão forte. 10 pragas, 10 sinais Deus operou. E esse povo acaba de sair do deserto, aqui do Egito, e entrar no deserto. Apenas 2 anos, esse povo vai fazer uma rebelião, vai fazer aí uma revolta contra Deus, no momento que Moisés envia os espias para olhar a terra de Canaã. Interessante falar que saiu de lá 600 mil homens, né? Sem contar crianças, né? 600 mil homens que levantavam a espada para a guerra, né? Ou seja, um exército de 600 mil homens, sem contar idosos, sem contar crianças, idosas, gente, né? Mulheres, 600 mil homens que levantavam a espada para a guerra. Mas esse povo acampado, Moisés manda 12 espias visitar a terra. Eles levaram 40 dias, um espia de cada tribo. Eles levaram 40 dias para ir até Jericó, até Canaã e voltar. Esse seria o tempo que Israel gastaria para chegar até a terra prometida. Mas os espias voltaram, e 10 dos espias disseram que a terra era boa, manava leite e mel, a terra era excelente, mas que era impossível de conquistar. Trouxeram uma visão negativa, né? Trouxeram uma visão negativa, né? Eles disseram que era impossível de conquistar, porque na terra existia gigante. Os descendentes dos Nefilins são gigantes, existiam povos poderosos na terra. E os 10 viraram e falaram: nós não conseguiremos, nós estamos mortos. Aí o que acontece? Eles motivaram uma rebelião ali naquele acampamento. Viraram o povo, começaram a chorar, murmurar, reclamaram com Moisés.
O povo esqueceu das 10 pragas, das 10 maravilhas que Deus operou no Egito. O povo esqueceu do tamanho que era Deus e começaram a reclamar, a murmurar e a falar com Moisés. Só que Josué e Caleb falaram o contrário. Josué disse para o povo: olha, a terra tem boa, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra tem gigantes sim, a terra tem um exército preparado, a cidade é fortificada, mas se o Senhor agradar de nós, Ele nos dará os nossos inimigos nas nossas mãos. O que isso fez? O povo revoltou mais ainda e queriam apedrejar Josué e Caleb. Eles queriam apedrejar Josué e Caleb por causa dessa fala. Foi uma rebelião tremenda. Na hora que eles iam apedrejar Josué e Caleb, a nuvem se manifestou, a glória de Deus desceu e Deus falou com Moisés. Parte triste da Bíblia. Deus falou com Moisés que todos os que saíram do Egito, todos os que viram as minhas maravilhas, os 10 sinais que eu operei, não entrarão na terra que eu jurei aos nossos pais, por causa dessa rebelião. E uma coisa que veio como consequência pesada para eles é que Deus disse assim: vocês gastaram 40 dias para ir espiar a terra e voltar. Agora o tempo de peregrinação de vocês serão 40 anos. Um ano para cada dia. Preço da desobediência, né, da rebelião, né? Eles foram 40 dias e voltaram. Aí Deus falou assim: vocês vão ficar peregrinando 40 anos, até que os vossos cadáveres caiam no deserto. Mas jurei no meu zelo que ninguém entrará na terra prometida, exceto Caleb e Josué. Aí Deus fala: os vossos filhos serão pastores nesse deserto, essa geração entrará na terra da promessa. Preço caro de quê? Da desobediência, da murmuração, né? Eles poderiam ter caminhado pouco tempo, comido maná, Deus cuidou dando água para eles, Deus ia levar eles, habitando no meio deles. O povo soube reclamar, só soube murmurar, xingar, dar saudade do Egito, e eles provocaram a ira a Deus. E Deus fez com que eles ficassem 40 dias andando em círculo no deserto, até que todos caíssem mortos no deserto, porque Deus jurou que nenhum deles entraria. Então, essa é o comportamento de Israel no deserto. Esse é a trajetória, né? O tempo. Entenda que não precisava desse tempo, né? Não precisava. A trajetória era menor, mas a murmuração fez com que eles ficassem até que descesse por terra, tá? Agora nós temos aqui, são os desertos, né? Onde eles passaram, né? Foram 42 acampamentos desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. Foram 42 acampamentos. E aqui são alguns montes, né? Alguns locais do deserto que eles acamparam. Sim. É porque 40 anos de peregrinação num lugar que daria para eles fazer com talvez 2 meses, 3 meses de caminhada. 3 meses de caminhada. Eles ficaram em 40 anos, rodando em ciclo, eles ficaram muito tempo acampados. Acampavam em um deserto, acampavam em outro deserto, acampavam em um deserto. E nessa trajetória, esses acontecimentos de cada deserto deles foram narrados, escrito por Moisés, tá? Você tem aqui a Ramsés, né? Israel foi tirado do Egito, Êxodo 12. Aqui o povo de Deus é tirado do Egito com a mão forte. A história vocês conhecem, depois das pragas das rãs, mosca. Por último, veio a praga, o devorador, o anjo que vai matar os primogênitos. E aí o povo come o cordeiro assado e sai pela manhã. Parte em retirada do Egito, deixa o Egito e parte rumo a Canaã. Aproximadamente, segundo os estudiosos, quase 3 milhões de pessoas lideradas por Moisés em direção a Canaã, tá? Segundo aí o deserto de Sucote, depois que os hebreus deixaram o primeiro acampamento, o Senhor ia diante deles numa nuvem, numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Depois que eles deixaram Ramsés, né? Ele foi para Sucote. Eles foram para Sucote e Deus conduzia. Deus estava sempre numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite, né? O povo em pleno deserto, essa nuvem, conduziam eles, né? O cuidado que Deus teve, o amor de Deus com Israel foi muito grande. Quanto mais Deus amava Israel, mais Israel murmurava e provocava a ira a Deus, tá? Mais adiante ele foi para Piairote,
Onde foi a travessia do Mar Vermelho. Aí foi aonde o povo parou diante do Mar Vermelho, né? Parou diante do Mar Vermelho e o exército de Israel, de Faraó, veio atrás para poder pegar o povo de Israel. E o povo começou a murmurar ali, tá? Olha que coisa triste, né? O povo começou a murmurar e perguntar para Moisés se não existia caixão no Egito para nós sermos sepultados ali. Você já parou para pensar a situação de Moisés? Tá? Mais de 2 milhões de pessoas perguntando, não tinha caixão para nós sermos sepultados lá não? Para que trouxe nós para morrer nesse deserto aqui, nessa margem, na beirada do rio, do mar Vermelho? Aí Moisés adiantou um pouco e foi consultar a Deus. Aí Deus virou para Moisés e falou assim, Moisés, por que você clama a mim? Manda o povo que marche. Aí Deus disse a Moisés, pega o cajado e toca nas águas. As águas do mar abriu. Ali foi mais um milagre, um imenso milagre. O povo viu, né, as águas do mar petrificar, né, enrijecer, tornar sólidas e criar parede, muralhas, talvez de 10, 15, 20 metros de altura, e secou, porque a Bíblia diz que o povo passou em terra seca. E o povo não sabia ficar sem murmurar, né? Logo após ele foi para Mara, onde o Senhor fez com que as águas de Mara se tornassem doces. A palavra Mara, o significado da palavra Mara é amarga. Amarga. Nesse deserto, as águas eram apodrecidas, águas amargas, né? E o povo acampou ali, não tinha água, né? Moisés pega um galho de pau, um pedaço de madeira, que já simbolizava a cruz de Cristo, e toca nas águas, né? As águas de Mara se tornam doces, né? Isso já apontava para Cristo, né? Ele já foi para Elim, Israel acampou ao lado de 12 fontes de água. Aí foi uma parte mais tranquila, né? 27. Depois Saindo. ele foi para o deserto de Sim, o Senhor enviou maná e cordonizes para alimentar Israel, aquela parte, né? Aí o povo vai começar a colher maná, né? Amém. Os seus mantimentos já chegaram ao fim e no deserto ali não havia cultivo, né? É um lugar árido, não havia plantações, né? E Deus então faz um cuidado especial com eles. Eles tinham todo dia de manhã, pela manhã eles acordavam e cada um colhia uma medida de maná que dava para aquele dia. O maná não podia dormir, passar da noite porque dava bicho. Então todos os dias eles tinham de manhã o trabalho de levantar e colher o maná, que Deus fazia chover essa semente para que eles fizessem esse pão com sabor de mel. Era muito amor, muito cuidado, né? Muito cuidado. Logo após eles foram para Refidim, Israel pelejou contra Amaleque. Essas nações aí, povos descendentes lá de Gênesis, né? De Esaú, a esse povo, alguns se opunham no caminho de Israel, né? Uns Deus dizia para Israel, para Moisés ir lá e exterminar. A outros Deus dizia para Moisés não matar, porque era um parente. E Israel às vezes desviava, né? Amaleque mesmo, Israel desviou-se de Amaleque, né? Depois Deus manda Saul cá na frente matar os amalequitas, porque os Amaleque não deixaram Israel passar. Israel teve que dar a volta para não passar dentro dos seus terrenos, tá? Depois Deus manda Saul destruir os amalequitas. E depois eles vão para o Monte Sinai, Monte Horebe ou Jebel Musa. O Senhor revelou os 10 mandamentos. Esses montes, né? Monte Horebe, Jebel Musa ou Monte Sinai. É o mesmo monte, né? Monte, né? Foi ali que Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, né? A primeira tábua que Moisés estava com ela, desceu, o povo tinha feito os 2 bezerros de ouro, Moisés quebrou as tábuas. Moisés, voltou novamente, pouca gente sabe que Moisés foi 80 dias lá no monte, né? Nos primeiros 40 dias, ele desceu, trouxe a tábua, o povo tinha feito o bezerro de ouro, ele queimou o bezerro, sameou sobre o povo, ele quebrou as tábuas, e ele voltou novamente para o monte de novo, mais 40 dias. O Senhor deu ele novas tábuas escritas, novas tábuas. Logo após eles foram para o deserto do Sinai, Israel construiu o tabernáculo, Êxodo 25. Aí Moisés pediu ao povo uma oferta alçada, né?
Tem muita gente que não gosta de dar oferta para a igreja, né? Para construção, né? Pastor, nós estamos dando oferta para ajudar a comprar um ar, para ajudar a construir a igreja. Aí o pessoal fala, não, reclama, alguns acham errado, alguns não concordam. Mas o primeiro templo, o primeiro santuário, a primeira habitação onde Deus colocou a arca e a presença dele, ela foi construída com doações. Moisés pediu ao povo que tirasse os pingentes, alianças não, colar, pulseiras, prata, púrpura, carmesim, lã, brinco. O povo doou tanto que Moisés disse para o povo, já chega, não precisa mais. E eles construíram o santuário com doação, tá? Então isso já está na Bíblia, faz parte. Aí foi construído o santuário conforme Deus deu um modelo, mostrou para Moisés o modelo do santuário terrestre, no deserto do Sinai, né? Isso. Logo após, eles vão para os acampamentos no deserto. 70 anciãos foram chamados para ajudar Moisés a governar o povo. Esse período aí foi quando Moisés pediu a Deus para morrer, né? Poucos também sabem que Moisés pediu a morte para Deus, né? Moisés achou muito pesado o cargo e disse para Deus, Senhor, não leva esse povo, que ele é pesado demais para mim. Eu não parei esse povo, ele é pesado demais para me levar. Então, para que eu não veja o meu mal, eu peço ao Senhor que me mate. Aí Deus disse para ele, Moisés, junta pela manhã 70 anciãos, e eu tirarei do Espírito que está sobre você, e colocarei sobre ele, e eles te ajudarão a conduzir o povo. Moisés juntou 70 anciãos, Deus tirou do Espírito que está sobre Moisés, que é o Espírito Santo, colocou sobre ele, e eles profetizaram o dia inteiro, e ajudaram Moisés a conduzir o povo. Deus é sábio, ele é perfeito nas suas ações, né? Depois eles foram para Ezion-Geber. Israel atravessou as terras de Esaú e de Amon em paz. Deuteronômio 2. Onde Deus abençoou essa trajetória, né? Atravessou uma planície, uma terra de Esaú, atravessou um povo, que os povos eram muito estranhos, os povos eram muito perigosos, os povos não gostavam de encontrar com povos estranhos, tudo deles era guerrear, tudo deles era saquear, tudo deles era tomar os dispostos de guerra. Se viu uma nação de lá para cá, conduzindo gado, ovelhas, a intenção do povo era matar e pegar tudo. Né? Então Deus conduziu eles em paz, a travessia foi em paz, Deus abençoou esse povo, né? Logo após eles foram para Cades Barneia, Moisés envia espiões para a terra prometida. Israel rebelou-se e foi impedido de entrar na terra. Cades serviu como acampamento principal de Israel durante muitos anos. Aqui eu disse no início, né? Os 12 espias que vão, né? Sim. Só 10 conta aquela história que eu disse no início, né? Só Josué e Caleb, né? Isso. Que fala que a terra é boa e que Deus que guardasse deles daria essa vitória, né? Mas houve uma rebelião muito grande ali, queriam apedrejar Josué e Caleb, e Deus desce na glória, manifesta, a nuvem desce, e Deus fala com Moisés, que esse povo ia cair no deserto ao passo de 40 anos, o povo ia pelejar no deserto, todos iam andar em círculo, né? Me parece que eles andaram 38 anos em círculo, né? Até que todos descessem, os seus cadáveres descessem a sepultura. Aqui no mapa tem, né? Como é que eles fizeram aqui. Depois vocês podem ver no mapa. A trajetória era muito perto para eles chegarem, né? Mas Deus fez eles rodar por causa da murmuração, né? E aí eles foram para o deserto oriental. Israel evitou o conflito entre Edom e Moabe. Parente, né? Às vezes ia existir um conflito, às vezes Deus virava para a nação de Israel e falava, olha, não ataca, porque são parentes, são descendentes. Então, Deus pegava a linhagem e não deixava a destruição, né? E Israel, às vezes, desviava desses inimigos, né? Para não ter... Se eles fossem passar, Deus ia dar eles a batalha, né? Mas aí Deus fala com Moisés, não ataca, são seus irmãos, são seus parentes, não ataca, não passa. Aí Israel, às vezes, cortava, volta e desviava do povo. Depois eles passaram por ribeiro de Arnon. Israel destruiu os amorreus que lutaram contra eles. Depois eles foram para o Monte Nebo. Moisés viu a terra prometida. Moisés fez seus 3 últimos sermões. Esse Monte Nebo aqui, Israel acampou aqui nas Campinas de Moabe. Que vai ser logo o lugar, logo após aqui. Isso, nas Campinas de Moabe aqui estava o Monte Nebo. Esse Monte Nebo, Deus disse para Moisés subir ao Monte Nebo. E Moisés subiu no Monte Nebo, viu toda a terra de Canaã. Aí Deus falou com ele, vê com seus olhos, mas para lá você não vai passar, porque você foi rebelde contra mim nas águas de Meribá. Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu, e a rocha já representava Cristo.
Deus não deixou ele entrar. Ele viu com os olhos toda a terra e ele pede ao Senhor para entrar, para que o Senhor arrepender e deixe ele entrar. Deus fala com ele: não me toca mais nisso. E morreu Moisés no Monte Nebo, e o Senhor sepultou no vale, ninguém sabe, tá? Um monte importante. E logo após ele vai para Campinas de Moabe, onde o Senhor disse a Israel que fizesse a divisão da terra e que expulsasse os habitantes. Isso, né? Ali já está... Israel já está chegando no fim da trajetória dele no deserto. Eles estão na Campina do Jordão. Eles estão instalados na margem do Jordão. Ali já há preparação. Deus apresenta Josué como sucessor de Moisés. Josué é apresentado ao povo e Deus promete a Josué e fala com Josué: Josué, do jeito que você foi, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo, tá? Vocês imaginam a situação de Josué? 40 anos com Moisés liderando o povo, sinais que Deus operou como nunca operou com nenhum homem. Agora Josué pega e assume o povo. Como, né? Que situação difícil que era essa? O povo tinha Moisés e o Moisés era o maior profeta. E como que Josué ia assumir e conquistar a liderança desse povo à altura de Moisés? Mas Deus tinha dito a Moisés, a Josué falou assim: do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Moisés, quando assumiu o povo, Moisés abriu o mar vermelho. O povo estava acampado aqui na Campina de Moabe, à margem do Jordão. Vocês estão vendo que o próximo aqui é o Jordão. Quando Israel atravessa o Jordão aqui, Deus mostra para Israel que ele era também com Josué nesse feito do Jordão. A Bíblia diz que era mês de enchente, parece que é a Bíblia. As águas do Jordão estavam tomando os pastos. E o sacerdote, quando colocaram a arca e colocaram os pés na água do Jordão, a Bíblia diz que as águas amontoaram do lado de cima do Jordão e o povo atravessou a seco. A semelhança de Moisés em Josué. Abriu o mar vermelho, o povo acampou, Josué abriu o Jordão em tempo de enchente. Então Deus prometeu tudo isso nas Campinas de Moabe, na margem do Jordão, e o povo vai atravessar para o outro lado do Jordão, aonde um lugar que vai ser chamado Gilgal. Ali foi o primeiro acampamento do outro lado de Israel, tá? Sim. E logo após vem o Jericó, né? Por fim, Jericó, os filhos de Israel capturaram e destruíram. Essa foi a primeira cidade destruída pelo povo de Israel. O povo, quando sai das Campinas de Moabe, Moisés morre, o povo chora Moisés 70 dias. Depois do pranto, o povo acampa ali. Depois que o Josué assume o povo, eles atravessam o Jordão, acampam em Gilgal. 7 anos de preparação em Gilgal. Depois o povo começa para a destruição. A primeira cidade conquistada é Jericó. Daí em diante, eles vão conquistar o país, a região que chamava Canaã, e vai dividir as terras com as 12 tribos. Ok, né, irmãos? Então, a lição não está difícil, né? Vocês vão fazer um resumo dessa peregrinação no deserto. A Bíblia em Foco é o resumo dessa peregrinação. A lição traz para nós levarmos aí para o primeiro e segundo nível, para falar sobre a Bíblia em Foco, uma tocha de fogo. Uma tocha de fogo, né? Vocês vão preparar aí uma tocha, né? A gente nos preparar aí uma tocha de fogo e uma nuvem para explicar como Deus protegia o povo. Então, vamos pensar aí em algo simbolizando a tocha de fogo. É lógico que vocês vão levar o fogo mesmo. Vocês podem fazer de EVA, né? Pode fazer o canudo de EVA e colocar um papel vermelho em cima, simbolizando o fogo. Vocês podem simbolizar aí a tocha de fogo e faz umas nuvenzinhas, uma cartolina com nuvens, ou faz umas nuvens mesmo de EVA, para levar e mostrar para as crianças, principalmente a do nível 1 e o 2, como que fazia, né? Como que Deus ia com a tocha de fogo alumiando, né? Clareando a noite, o acampamento para os israelitas, e a nuvem durante o dia cobrindo ali os israelitas do sol, mostrando o cuidado de Deus com os israelitas naquela época e até hoje, né? Então essa é a recomendação da escritora. Mostrar aí as principais paradas para acampar, comentar que o povo parou aí 42 vezes antes de chegar no local, né, antes de chegar na Terra Prometida, falar sobre por que aconteceu isso devido à desobediência, da murmuração, né, e falar também que quem entrou em Canaã foi Josué e Caleb, juntamente com o povo
de Israel que saíram do Egito menor de 20 anos de idade. Então, enfatizar bem isso. Nasceram no deserto. E os que saíram do Egito com Moisés não entraram. Né? Enfatizar que quem entrou foi os de menor de 20 anos que entrou juntamente com Josué e Caleb na Terra Prometida. E a hora da novidade, nós vamos complementar aí a nossa maquete, né? Vamos acrescentar os principais paradas do povo, o Yos acampamento, colocar as placas com os nomes de cada um. Então, finalizando aí, estamos quase finalizando a maquete. Nessa aula nós iremos somente aí, né, acrescentar as principais paradas, que foram os montes que o Gilmar falou, né, os desertos que o Gilmar falou, e colocar as plaquinhas nos nomes de cada um. O tá nome bom, da região. É interessante o que a Cecília disse aqui, é sobre o resumo, tá, irmãos? Que eu falei num tempo maior aqui, mais detalhado, mas na hora que vocês for aplicar a aula, vocês pegam só a essência ali de cada deserto, de cada parada. Sim. Só resume. Só resume e é vida de lei, tá, irmãos? Fica uma carga muito forte, grande de informação. Então, vocês, deserto de Mara, o que aconteceu, né? Pega só a essência, só a essência. Passa para eles, que eles fica gravado na mente deles, que quando é menos informações, absorve mais fácil. E aí, né? gente, para a maquete, vão pedir coloca no grupo de pais lá, né? Vocês que têm, talvez vocês tenham os grupos de alunos, pedem para eles levar animaizinhos, levar bonequinhos para a gente complementar a nossa maquete, tá? E vamos provocar os alunos, gente. Vamos provocar, vamos incentivá-los a ler, vamos incentivá-los a pesquisar na internet. Pedem eles para pesquisar agora como que está Israel, como que está lá a guerra em Israel. Pedem para procurar pesquisa sobre Israel. Vamos incentivar os alunos, vamos provocá-los para eles terem curiosidade, para buscar mais e participar mais das nossas lições, das nossas aulas. Né? Animais, tá bom, irmãos? Então, espero aí que vocês tenham, né, tenham aprendido, né, sobre essa aula de hoje. Possamos dar aí a melhor aula da Terra na terça-feira, se Deus quiser. E que os irmãos continuem orando por nós. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus, irmãos. A paz do Senhor.